Aqui é a palavra em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11, onde nós vimos aqui uma das principais lições para cada um de nós, uma lição que é essencial para a igreja do Senhor, porque a lição que vem de Deus, ela serve para todo mundo. O que o Senhor quer na vida de cada um que está na presença de Deus é obediência. O que Deus quer que nós praticamos para com Deus é de nós escutar a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor e fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Aqui nós vimos que o Senhor mandou um homem de Judá ir até Betel, um homem de Deus, um homem que estava na posição de Deus, para ir profetizar contra o altar que estava em Betel. Aleluia! O rei que estava no altar, aleluia, Jeroboão, aleluia, ele estava corrompendo o altar de Deus com sacrifício que não estava agradando a Deus. O sacrifício que não estava fazendo o querer de Deus, e Deus viu abominação, e foi o ponto que Deus levantou o homem de Deus de Judá, e mandou esse homem de Deus ir até a Betel, profetizar para o rei Jeroboão, pelo ato que ele estava praticando diante de Deus. Irmãos, Deus não recebe, aleluia, sacrifício corrompido. Deus não recebe adoração de qualquer maneira. Deus não recebe fogo estranho. Um fogo para Deus receber tem que ser um fogo dado pelo Espírito Santo de Deus. Como tu pode dizer? Eu posso ver na Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, no capítulo 10, que quando os filhos de o sobrinho de Moisés, filho de Arão, apresentaram um fogo estranho no altar de Deus, Deus não recebeu aquele fogo e eles morreram, os dois filhos de Arão, aleluia, ficaram mortos no altar, porque o altar de Deus é lugar de santidade. O altar de Deus é lugar de a presença de Deus habitar, e a presença de Deus, ela não pode habitar em um altar esculhambado, um altar quebrado, um altar que não esteja consertado. Tem muito altar desconsertado diante de Deus, aleluia, aonde Deus não está mais habitando. Tem muitos altares que está quebrado e com fogo estranho que Deus não recebe mais. E a Bíblia diz que em Betel tinha isso acontecendo no altar de Deus, e o homem de Deus foi. Mas em primeiro lugar, quando o homem de Deus foi, ele tinha que obedecer a ordem que Deus mandou. Aleluia! Ele tinha que obedecer o que o Senhor mandou ele fazer. Deus falou para o homem de Deus dizendo: vai, mas tu não volta pelo mesmo caminho. Tu vai, mas tu não entra em casa nenhuma. Tu não come, tu não bebe, tu não para nada em casa de ninguém. Vá lá, profetiza. O que eu quero, aleluia, é profetizar para o rei ali que está em Betel. Então tu vai, mas tu não faz mais nada do que isso, simplesmente ir lá e profetizar e falar aquilo que eu quero falar. Aquele homem de Deus obedeceu a voz de Deus até um ponto.
Ele foi, fez certinho. Quando chegou em Betel e começou a profetizar contra Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão, então, ele levantou a sua mão, aleluia, para amaldiçoar o homem de Deus. A pessoa, quando está no erro, ela não vai acertar a verdade. A pessoa, quando está no erro, ela não vai aceitar a verdade que nos fala. Aleluia. Jeroboão não aceitou o que o homem de Deus estava falando, o que o homem de Deus estava entregando da parte de Deus. A Bíblia diz que ele levantou a mão para amaldiçoar o homem de Deus, e a mão de Jeroboão ficou seca. Aleluia. Porque estava amaldiçoando o homem de Deus. É por isso que eu digo, nós temos que tomar cuidado quando Deus está usando uma pessoa aqui na frente, para nós não levar a maldição. Tem muitas pessoas que julgam pela aparência, mas Deus não olha a aparência. Se não tem profeta que Deus não usa, Deus vai usar a pessoa mais simples para nos exortar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, então, que a mão de Jeroboão ficou seca, e ele pediu para o homem de Deus invocar, aleluia, a Deus, para que Deus curasse a mão daquele rei. E o rei queria entregar na mão daquele homem de Deus a riqueza que ele tinha. E o homem de Deus, que é homem de Deus, ele não se vende, ele não se compra, ele não se compra pelo que ele vai receber, porque quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Tem pessoas que cobram, tem pessoas que estão se vendendo o seu ministério. Homem que é homem de Deus não se vende. Homem que é homem de Deus não se lança pela riqueza. Homem que é homem de Deus, ele não toca a glória de Deus e a presença do Senhor. Tem muitas pessoas caídas porque tem se vendido o seu ministério. Tem muitas pessoas desfalecendo na fé porque estão se comprando, estão se vendendo e se dizem ser homens de Deus. Nem tudo, irmãos, vem de Deus. Homem que é homem de Deus, ele não precisa cobrar para pregar. Homem que é homem de Deus, ele não precisa ganhar uma renda para poder ser usado por Deus. Só basta ele estar na presença do Senhor. Tem muitas pessoas dessa maneira, se comprando, se vendendo, achando que a obra é de Deus, achando que a casa de Deus é um comércio, achando que a casa de Deus é um negócio de vendas. Não, a casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus é lugar de orar. A casa de Deus é lugar de cultuar. É lugar de nós estar na presença dele, louvando e adorando o nome do verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, aquele que opera, aquele que faz e aquele que desfaz. Aleluia! Nós podemos ver na Bíblia Sagrada que quando Naamã, ele chegou até o homem de Deus, Eliseu, Naamã chegou com a sua riqueza. Eliseu não queria nada da riqueza. Naamã só mandou, aleluia, Eliseu só mandou Naamã se lançar no Rio Jordão. E quando ele recebeu a cura da sua lepra, depois de ter mergulhado no Rio Jordão, a Bíblia diz que Geazi, ele foi atrás de Naamã para pegar a sua riqueza, o seu ouro. Aleluia. Naamã, ele entregou na mão de Geazi, porque Geazi estava se vendendo, Geazi estava se comprando. Aleluia. E quando Geazi foi buscar a recompensa, o seu ouro, a sua prata, o seu dinheiro na mão de Naamã, quando Geazi chegou na casa
de Eliseu, onde estava o profeta Eliseu, a Bíblia diz então que Eliseu disse: aonde tu estava, aonde tu fosse. E Geazi queria tentar enganar o profeta, mas não adiantou. Homem que é homem de Deus, ele não se deixa ser enganado. Homem que é homem de Deus, ele não se engana. O Espírito Santo não engana. O Espírito Santo de Deus não deixa ele ser enganado. Deus revela, Deus a mostra. Eliseu olhou para Geazi e disse: olha, tu fosse comprado. Eu já me disse que não podemos cobrar nada quando Deus faz, quando Deus opera. Na mesma hora, Eliseu olhou para Geazi e disse: olha, a mesma lepra que estava na mão vai estar em ti para o resto da tua vida. É tu ver que quando a pessoa pega algo corrupto, ela leva para si uma maldição. Ela leva para si um mal para dentro da sua vida. Tem muitas pessoas levando a maldição e não estão sabendo. Estão levando a maldição para dentro das suas casas, para dentro dos seus lares. E não sabe por quê? Porque estão se deixando se levar, aleluia, pela vida. E esse homem de Deus então, ele fez tudo certinho que Deus mandou. E quando o profeta naquela cidade, o profeta de Betel, o profeta velho, soube que o homem de Deus estava ali, o profeta velho foi até o homem de Deus, pelo que estava acontecendo. Um profeta velho da cidade, aleluia. Então nós vimos que nem tudo vem de Deus, nem todos os profetas são de Deus, aleluia. Tem profeta que para ele tanto faz como tanto fez. Tem profeta que veja o erro e não repreende o erro. Tem profeta que veja as coisas erradas e não faz nada, fica calado aceitando aquilo que acontece no meio e não abre a boca. E esse profeta velho foi dessa maneira, estava na cidade, sabendo que o rei estava fazendo as coisas erradas em Betel e não repreendeu. Mas quando ele viu que o homem de Deus, usado por Deus, foi para repreender o rei, ele se levantou para tentar enganar o homem de Deus. Nós podemos ver que o diabo, quando sabe que a pessoa é de Deus, o diabo vai tentar enganar, o diabo vai tentar parar, o diabo vai tentar impedir. Aleluia. A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura de anjo de luz para tentar enganar. E temos pessoas sempre enganadas pelo diabo, achando que é de Deus e não é. Nem todo olho que brilha é ouro, nem todo olho que dá ouvido é ouro. Para o ouro ser ouro, ele tem que ser provado no fogo. Tem pessoas que estão brilhando dentro da igreja, estão querendo ser estrela dentro da igreja, mas não são estrela. A estrela apaga, mas quando é de Deus não importa. O homem que é homem de Deus, ele passa na prova e permanece de pé. O homem que é homem de Deus, ele está sempre na oração, está buscando, está clamando, e o Senhor está dando entendimento para ele, e ele não se deixa ser enganado pelos espíritos malignos, pelo Satanás. Ele não se deixa ser enganado, porque é homem de Deus. Aleluia. Tem homem de Deus se deixando ser enganado. O diabo já tem entrado, já tem acabado com a santidade, já tem acabado com a doutrina. Estão se deixando ser enganado, achando que está bem, mas não está bem. Aleluia, está faltando entendimento. E Deus falou para o homem de Deus: olha, não coma, não bebe, não para. Irmãos, na geração que nós temos hoje, o que está faltando no meio de tantos pastores, de tanto profeta, de tantas pessoas que dizem ser pregador da palavra, é obediência. Não adianta
nós estar na igreja, não adianta nós ser pregador, não adianta nós estar na igreja cantando e louvando como muitas pessoas fazem, mas nós não obedecer. Nós não obedecer a palavra, porque a palavra tem que ser obedecida. Não adianta nós pregar como muitos pregam, mas a palavra não habitar dentro dele. Não adianta nós querer repreender, mas nós não ser repreendidos nós mesmos. Aleluia. Tem pessoas que pregam, repreendem, mas na casa dele é uma bagunça. Não adianta. Tem muitos pastores, muitos pregadores dessa maneira hoje no nosso meio. Tem bastante. Aleluia. E esse homem de Deus, então, esse profeta velho chegou ao homem de Deus e dizendo: olha, eu sou um profeta, Deus me enviou aqui para te comer. Aleluia. Foi o anjo do Senhor que mandou. E aquele homem de Deus, então, ele pegou e foi na casa desse profeta, comeu, bebeu. E quando chegou na hora de ir embora, Deus permitiu o leão matar ele. Porque desobedeceu o mandato de Deus. Desobedeceu os mandamentos de Deus. E naquela cidade, quando as pessoas passavam, eles diziam: olha, aqui morreu esse homem de Deus nessa cidade, porque ele não obedeceu a voz de Deus. Já sabiam que quem fosse para Betel, e se alguém morresse ali pelo caminho, porque desobedeceu a voz de Deus. Aleluia. Deus quer simplesmente que nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos a voz de Deus, que nós pratiquemos a voz de Deus. Deus quer obediência. Deus quer que nós obedecemos. O Senhor não está preocupado com posição, o Senhor não está preocupado com cargo, o Senhor não está preocupado com posição de muitas pessoas social, mas Deus está preocupado com pessoas obedientes à voz dEle, que obedeçam à voz dEle. Aleluia. É só isso que Deus quer, que nós obedecemos a voz de Deus e fizemos aquilo que o Senhor manda nós fazer. Aleluia. Tem muitas pessoas hoje que estão preocupadas só com quantidade, não prega mais a verdade, não fala mais a verdade, tem medo. Aleluia. O Senhor quer que nós anunciemos a verdade, o Senhor quer que nós falemos a verdade, o Senhor quer que nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor quer que nós preguemos a verdade, o Senhor quer que nós ensinemos pela palavra a verdade, nada mais do que a verdade. Aleluia. É mais fácil nós estar em pouco, mas nós ser obediente para Deus e nós receber a bênção do Senhor na nossa vida. Porque se nós ser obediente para Deus, nós vamos receber a bênção do Senhor. Se nós ser obediente para Deus, nós vamos receber as bênçãos de Deus e não o mal. Aleluia. E não a maldição. Aleluia. A maldição só vem na vida do homem quando o homem Deus obedece, quando o homem não obedece. Aleluia. Quando vê uma pessoa que a vida dela está destruída porque é uma pessoa que não obedece à voz de Deus. Aleluia. Tem muitas pessoas passando luta, passando dificuldade, não sabe o porquê que está passando, porque está desobedecendo a voz de Deus em algum ponto. E Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida.
Aleluia. Deus permite muitas coisas ocorrer na nossa vida. Deus permite a porta se fechar. Deus permite a enfermidade bater, até nós se colocar na posição correta que Deus quer que nós se coloquemos, para nós se reconhecer da onde nós erramos, aonde nós falhamos, para nós se reconhecer o nosso defeito, aonde nós pequemos, para nós poder consertar, para nós poder ouvir a voz de Deus, tomar a posição que Deus quer que nós tomemos. Aleluia. Para Deus operar, e o altar tem que estar consertado diante de Deus. O altar tem que estar arrumado. O nosso altar tem que estar consertado com Deus, não tendo nada, e o altar de Deus é nós, o altar do Senhor é nós que somos o altar, e nós temos que consertar o nosso altar, para estar diante de Deus, aleluia, diante de Deus, para que nós possamos, aleluia, receber do Senhor a bênção de Deus, amém? Para que nós possamos estar debaixo da graça do Espírito Santo. O altar é a nossa vida, e para Deus operar diante da nossa vida, o altar tem que estar em dia com Deus, aleluia. Então nós temos que ver aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, capítulo 13 e 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então nós temos um altar, é lugar santo, é lugar de santidade, e para o Espírito Santo habitar, o nosso altar tem que estar em dia. Nossa vida tem que estar diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste diante de nós. Se nós corromper o altar, o templo, a nossa vida, nós vamos estar afastados do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui também em 1 Coríntios 6, aleluia, graças a Deus, capítulo 6, e o versículo, aleluia, versículo 14, 6 e 14 de 1 Coríntios, diz assim: ora, Deus também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará, e a nós pelo seu poder. Não sabeis vós o vosso corpo são membro de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito. Então, o nosso corpo, nós se unimos com o Senhor, se tornamos um só Espírito. Agora, se o nosso corpo foi unido com uma meretriz, uma prostituta, se torna numa só carne, e vai ser corrupto diante de Deus. E para corrupção é só corromper o templo do Espírito, o modo que as pessoas andam, pelos modos que a pessoa se veste, isso se corrompe o templo do Espírito. Então tem que estar santidade no corpo, na veste e no espírito, porque a santidade de Deus é completa na vida do homem. A santidade de Deus é no corpo, é na veste,
é no pudor, é no se vestir, é no se colocar diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, corpo, alma, plenamente conservado e irrepreensível à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que estar correto diante de Deus, até no vestimento, até na nossa roupa. Nós temos que agradar a Deus, e o Espírito Santo tem que estar com nós. Nós temos que respeitar o tempo do Espírito Santo no nosso vestir. Muitos dizem, mas não é pecado, mas isso se torna, não sabe o que? Aleluia, uma vergonha. Uma pessoa que serve a Deus vai botar uma roupa curta, um vestido curto para cima do joelho, não, vai escandalizar a igreja. Porque sentando no banco vai subir para cima, vai aparecer a perna, escandaliza. Então nós temos que se vestir conforme o agrado de Deus. Nem tudo Deus aceita. Nós temos que pedir para Deus se Deus aceita nós vestir uma roupa escandalosa ou não. Mas a moda já tem pegado para dentro da igreja. As modas já têm pegado. Aleluia. O mundo já está entrando para dentro aqui.